Vamos acompanhar um pouco mais, então, dessa audiência pública no Supremo Tribunal Federal, da qual participa o presidente da República, ministros e também empresários. Que sacrifício ou contribuição podemos dar para a nação? E não aproveitar que o gigante caiu e ver o que nós podemos tirar dele. O que nós podemos tirar enquanto o Brasil está caído? Essa não é a atitude correta. A pergunta de sempre é como vamos contribuir e não o que podemos tirar. Então, eu alertei o presidente isso, ouvindo principalmente o relato dos industriais que a economia pode entrar em colapso. O presidente foi o primeiro a alertar para essa possibilidade, sempre disse isso. Então, quando os industriais dizem, olha, ainda temos os sinais vitais preservados. Um pouco mais e nós saímos. E vamos surpreender o mundo de novo. Vamos reativar a economia antes dos outros e vamos sair disso. Então, no momento em que eles endossam esse relato e essa preocupação do presidente, o presidente falou, vamos ao Supremo, vamos levar essa consideração lá para que todos saibam o que está acontecendo. Professor, complementando aqui, o Marco Polo e o Paulo Guedes, tem um decreto presidencial que define o que são atividades essenciais. O que não está ali ficou a cargo dos governadores e prefeitos, conforme a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, de decidir. E pelo que parece, alguns estados foram um pouco longe, eu digo alguns estados, nas medidas restritivas. E as consequências estão batendo a porta de todos. 38 milhões de informais e autônomos ou perderam a renda ou tiveram essa renda substancialmente reduzida. No parte da formalidade, quem tem carteira assinada, segundo o ministro da Economia me disse agora há pouco, está batendo na casa de 10 milhões de desemprego. Esse número tende a crescer. Por isso, esse grupo de empresários, não é a primeira vez que reuni com a semelhança dos senhores, nos trouxeram essa preocupação. É colapsar a economia. Quando o presidente Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes fala em Venezuela, não é regime venezuelano, é economia venezuelana. Perfeitamente. Apesar de ser um país rico, com petróleo e com ouro, o povo vive na miséria. Porque chegou um ponto, a economia lá, que fica muito difícil recuperar. Então nós temos que tomar a decisão. Nós, chefe do executivo, chefe de poderes, né? Nós temos que decidir. Muitas vezes eu sei que o senhor Dias Toffoli toma medidas aqui, que ele sabe de um lado ou de outro, ele vai sofrer crítica. E ele tem coragem de decidir. Assim é, da minha parte, tocante ao Poder Executivo. E assim também, em grande parte, o Poder Legislativo. Então, a nossa união, a coragem que nós temos para enfrentar esse problema, é que pode evitar que o país mergulhe numa crise econômica que dificilmente poderá sair dela. Até digo, senhor presidente Dias Toffoli, acabei de assinar na presença dos senhores empresários, agora há pouco, lá na presidência, né, um acréscimo no decreto de atividades essenciais, que é o da construção civil. Outros decretos eu assinarei nas próximas horas, com toda a certeza. Então, o clamor que os empresários trazem aqui para a Vossa Excelência, que obviamente tem um valor simbólico também, junto a todos no Brasil, é que nós devemos nos preocupar com vidas, sim, mas também com empregos. Porque economia é vida. Um país onde a economia não anda, a expectativa de vida vai lá para baixo. O IDH também. E nós queremos fazer com que o Brasil ocupe o lugar de destaque que ele merece no mundo. E devemos tomar todos nós decisões, sejam criticadas ou não, mas bem intencionadas, calcadas na lei, na nossa Constituição, respeitando a democracia, respeitando a liberdade, porque nós temos um bem muito maior até que a própria vida, se me permite falar isso. É a nossa liberdade. Nós não podemos perder a liberdade no Brasil. Não podemos ver, mais cedo ou mais tarde, a continuar como está caminhando a questão econômica, assistir os saques, assistir manifestações populares, que nós já vimos no passado, em situações que não eram sequer próximas a essa. Essa, nós entendemos todos, que as medidas tomadas pela equipe econômica do Paulo Guedes, de socorro a empresas,
do auxílio emergencial de R$600, entre outras, é que está mantendo a população numa situação ainda de equilíbrio, de razão acima da emoção. Então, senhor ministro, me permite, senhor presidente Dias Toffoli, a razão da vida dos empresários aqui, que eu sugeri a eles, é exatamente isso. Todos nós, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. É o Brasil realmente voltar à normalidade. Preocupados com a vida, sim. Nunca não nos despreocupamos disso, mas a questão do emprego, da economia, isso também é vida. Então, esse, senhor ministro, me permite, e eu agradeço muito a acolhida que o senhor nos deu para esse momento aqui dentro do Supremo Tribunal Federal. Presidente Dias Toffoli, o presidente Bolsonaro nos pediu que transmitisse ao senhor. O Marco Polo fez um relato bastante eloquente, mas é assim, vou plagiar o ministro Paulo Guedes. Os sinais vitais, a indústria está rodando a 40 do 100 possível do sinal vital. O ambiente econômico produziu o socorro às pessoas, às empresas, na medida que for possível. Agora, quando terminar o socorro às pessoas, as empresas vão estar fragilizadas e então os 30 milhões de empregos que o nosso grupo à volta da mesa e os que não estão aqui, a gente não sabe o que fazer, porque terminará o período onde o Estado está ajudando a socorrê-los e eles voltam para a nossa folha. Só que eu não tenho produção, não tenho venda e a coisa está rodando. E o principal subproduto disso é que Marco Polo relatou bastante ao presidente, ele pediu que a gente compartilhasse com o senhor, e eu já concluo, é que vão sobrar empresas fragilizadas, porque não estava rodando a 40, o coração vai ficando fraco e a gente não sabe se dá conta de voltar sem de novo na recuperação. E aí o mundo inteiro já está operacional, até, não quero mencionar nenhum aqui, mas até os asiáticos que não estiveram operacionais nas suas fábricas por algum tempo, não falta navio, não falta container e acima de tudo não faltará pedido. Então, o que a gente não queria era, por conta de ter estado junto no combate da pandemia, o meu coração está batendo a 40, eu não consigo retomar, os funcionários caem tudo de novo na nossa folha, aí eu tenho um inimigo lá fora, que é meu adversário comercial, prontinho para suprir o mercado interno. E então haverá a morte de CNPJ. É isso, muito obrigado. Tem mais? Bom, eu agradeço... eu sou do setor de brinquedos, desculpa a ousadia. A ousadia. Eu agradeço ouvir essas impressões que são extremamente importantes. Eu gostaria de registrar, se nós formos olhar o dia 11 de março, que foi quando a OMS declarou a pandemia mundial, e a semana que vem completaremos 2 meses, o país ele conseguiu conduzir muito bem essa situação. Apesar daquilo que aparece na imprensa, uma coisa aqui, uma coisa ali, a verdade é que as instituições funcionaram, os ministérios funcionaram, o SUS funcionou, as medidas que o governo adotou e o Congresso Nacional aprovou, ou adequou, ou melhorou, ou de alguma forma também sancionou, foram medidas extremamente importantes para que o país não entrasse nessa situação de uma calamidade pública que viesse a uma desorganização estrutural da sociedade. Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar o positivo. E esse positivo, eu penso que funcionou e está funcionando. O que os senhores trazem aqui, com devida razão, é a necessidade de nós termos um planejamento. Isso eu até já disse publicamente em algumas entrevistas, já conversei com o presidente, com vários dos seus ministros, que é exatamente um planejamento que seja organizado na retomada da volta da economia e do crescimento. E isso é fundamental. Então, essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o Presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de crise envolvendo a federação, envolvendo os poderes, para exatamente, junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, pensar
essa necessidade que temos de traduzir, né, em realidade esse anseio, que é o anseio de trabalhar, de produzir, manter empregos, manter uma sociedade estruturada em funcionamento. O Brasil é uma das sociedades mais complexas do mundo. O Brasil, ao longo da sua história, os brasileiros construíram um parque industrial que é raro no mundo. Raríssimo. São poucos, não chegam a 14 países que têm, não é isso, Paulo Guedes, o parque industrial que nós temos, né? Produzimos do brinquedo ao aço, né? Nós produzimos do parafuso ao foguete, ao avião. Então, nós temos um parque industrial que é um patrimônio da história da construção da sociedade brasileira. Esse parque industrial da sociedade brasileira, com um sistema financeiro que é sólido, com um sistema de proteção da rede social que é sólido também, com um sistema de saúde que é sólido, é um patrimônio que nós temos que defender, é um patrimônio que nós temos que realmente valorizar e nos orgulharmos desse patrimônio. Então, eu penso que é fundamental esse trabalho de exatamente ter esse diálogo e essa coordenação para que nós possamos pensar exatamente a retomada. Eu também penso que, se nós formos ver as ruas, as pessoas estão saindo das ruas, porque já está chegando uma situação que as pessoas já querem sair. Então, tem que ter essa saída de uma maneira coordenada. Eu penso que é isso. E aí é fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação, né? E foi isso que o Supremo tem decidido, mas sempre respeitando as competências da União, as competências nacionais de orientação quanto às atividades essenciais, quanto às atividades de transporte, quanto às atividades de produção. Então, eu penso que essa coordenação, presidente, é fundamental para esse tipo de planejamento, para esse momento tão difícil que o mundo todo passa, que o Brasil passa, que já passou 2 meses, parece pouco tempo, mas já são 2 meses que nós estamos e realmente temos que pensar esse momento. Presidente, quebrando o protocolo de programação depois da sua fala, eu só acrescentaria um pequeno detalhe, presidente Toffoli, que é o sentido de urgência. Eu diria que a configuração, se a gente puder fazer uma configuração, é que a indústria está na UTI, né? E ela precisa sair da UTI, porque se não sair da UTI, as consequências serão gravíssimas, né? Nós temos protocolos de segurança e de saúde desenvolvidos com o Ministério da Economia prontos, né? Os instrumentos todos para que haja flexibilização estão prontos. Então, era só deixar essa colocação final para o senhor, de urgência, da necessidade de sair da UTI, e os instrumentos nós temos. E, de novo, eu reafirmo, todos os segmentos que operaram com segurança. Siderurgia operou, todos os setores. Aqueles que pararam por falta de demanda, em função das determinações regionais que foram tomadas. Era isso. De comércio. Obrigado, presidente. Obrigado, excelente. Os empresários aqui, os empresários aqui, os 8 aqui,